Bom, irmãos, então continuando a nossa carta de Judas sobre a grande casa, né? O sistema cristão religioso hoje contaminado e como nós podemos nos purificar desse mal. Bom, nós vimos lá em Judas, no nosso primeiro vídeo, que nós devemos combater para guardar a nossa fé. Ou seja, um combate é duro, é difícil. Quem já treinou algum esporte, né, de luta, por exemplo, bate aquela adrenalina, aquele medo, né, da violência ali sofrida ali, né? O combate ele é duro, ele é difícil. Então, ficar assistindo Netflix, redes sociais ali, descendo feed de redes sociais, não é combate algum, é entretenimento, é lazer. Então, facilmente esses irmãos inconstantes serão enganados, eles vão abraçar uma doutrina aqui, não é essa, vão abraçar outra ali, porque não estão combatendo o combate para guardar a fé que receberam, né? Então, para aqueles que querem se purificar, eles vão combater o combate. E essa série de vídeos do livro de Judas, que é apenas um capítulo, é para dar ânimo e força aos irmãos que querem combater o combate da fé, que querem guardar a fé pura e verdadeira. Então vamos ver o que diz em Timóteo e em seguida voltamos para Judas, né? Bom, Timóteo, capítulo de número 2, verso 20 diz: Numa grande casa não existe somente vasos de honra, prata, ouro, madeira. Alguns são para coisas especiais. Quem se purificar de tudo isso que tenho falado, será usado como um vaso de honra e dedicado e útil ao mestre. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que numa grande casa não existe somente vasos de honra, mas também de desonra. E quem se purificar de tudo isso, de todo o engano, de toda a mentira, de todo o contexto que está antes desse texto, vai ser usado pelo mestre. Vamos ver o contexto então antes do texto. Timóteo capítulo 1, verso 3. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província de Macedônia. Existe aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas, as longas listas, etc., pois essas coisas não produzem nada, somente discussão. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros em amor, com um coração puro e mente limpa. Então veja, peço que continue na cidade de Efésio, como já pedi quando estava indo para a província. Existem ali na cidade alguns que estão ensinando falsas doutrinas. Bom, no começo da igreja, a igreja estava pura, porque ela estava guardada pelos apóstolos, que eram os detentores da palavra de Deus para a nova aliança, como os profetas trouxeram as escrituras da velha aliança, os apóstolos trouxeram as escrituras da nova. O apóstolo Pedro fala as coisas que nosso irmão Paulo escreve de difícil entendimento, como as demais escrituras inspiradas por Deus. Então, em 1 Pedro 3, Pedro está confirmando, dando testemunho dele, de que aquilo que o apóstolo Paulo fala não vem dele, mas vem do Espírito de Deus, como as demais escrituras. No contexto atual, as pessoas dizem, muitos dizem que o que Paulo escreveu era machista, o que ele escreveu para aquela cultura, etc. Não é o que o apóstolo Pedro está nos confirmando aqui, dando seu testemunho. E era um homem santo que deram a vida para o evangelho. Não eram pregadores à base de Netflix, à base de redes sociais. Eram homens santos, separados por Deus para nos trazer as escrituras. Bom, neste tempo, o apóstolo Paulo, ele manda Timóteo guardar, proteger os irmãos das falsas doutrinas. E nós lemos
em Timóteo capítulo 2 sobre a grande casa. É o fermento colocado por esses falsos. Quando os apóstolos morreram, cresceu a contaminação. Então, no início, nós tínhamos uma igreja pura, com pequenos focos querendo contaminá-la. Hoje nós temos uma igreja contaminada, com poucos irmãos querendo purificá-la. Então, os irmãos, eles se separam dessa grande casa para trazer a purificação, trazer a verdade, combater o bom combate, combater para guardar a fé, combater, não seguir a boiada, mas combater para guardar a fé pura. Então, o apóstolo Paulo está orientando sobre esses falsos que querem contaminar a fé, trazendo outras doutrinas que não são a de Cristo, né? Bom, voltamos então ao nosso livro base, que é Judas, né? Então, no início, no primeiro vídeo, nós lemos que Judas nos orienta a combater pela fé pura que recebemos, que hoje está muito mais difícil do que no início, quando as cartas foram escritas, né? Mas os que amam o Senhor irão combater. Então, continuando aqui o texto em Judas. Por que Judas manda combater pela fé pura? Verso 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente para serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar-vos que o Senhor salvou o povo de Israel tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Veja, então, o que Judas está falando? Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio de nossa gente. Então o fermento foi introduzido lá no início, e esses homens que não temem a Deus entraram no meio da comunidade cristã e ensinaram em nome de Deus coisas que negam a Cristo. Hoje nós temos, por exemplo, igrejas gays, que muitos pensam, nossa, isso é horrível, não tem sentido nenhum. Não tem para nós que somos héteros. Mas para aquele que não consegue vencer os seus impulsos homossexuais, essas igrejas lhe acolhem, lhe é agradável, e eles foram infiltrados no nosso meio. Mas e os irmãos que olham pornografia, por exemplo, que são héteros, mas olham pornografia? E tantas coisas que são ensinadas que é permitida. Ah, Deus entende, Deus perdoa, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Porque entraram no nosso meio trazendo uma série de mentiras. E o irmão que é avarento, que ama o dinheiro, que vai nas suas igrejas na segunda-feira a campanha da prosperidade. Esse não é o evangelho do nosso Senhor Jesus. O evangelho do nosso Senhor Jesus, em Mateus 6, diz: não acumulem tesouros na terra, onde a traça, para ver que é tesouro material, vai dar as características: a traça rói, a ferrugem corrói e o ladrão pode roubar. O ladrão não rouba tesouro espiritual, ele rouba tesouros materiais. A ferrugem, a traça, não acumuleis. Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: os que querem ficar ricos caem em ciladas nocivas. Querer ficar rico não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas são falsas doutrinas, a teologia da prosperidade e tantas outras que foram acrescentadas no nosso meio e que a nossa carne gosta. Então não precisa haver luta. Se a nossa carne gosta, é só se entregar a ela, não há luta. Lembra que no primeiro vídeo nós aprendemos a combater o combate da fé? Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então entendi que era necessário escrevermos agora para animá-los a combater a favor da fé. Tem que combater. Por quê? Porque esses irmãos falsos entraram no nosso meio, no meio da grande casa que nós vimos em 2 Timóteo capítulo 2, e trouxeram essas falsas doutrinas, como a teologia da prosperidade, que muitos irmãos hoje já se acostumaram e acham que é certa, assim como daqui a 10, 50 anos, muitos irmãos vão se acostumar com a doutrina do homossexualismo cristão e vão achar que é certo essas igrejas,
que não podemos julgar, não julgueis, porque a gente se acostuma. Se a gente não combate, a gente acaba se acostumando com a sujeira. Se tem uma sujeira na sua casa ali, você não limpa, você passa uma, duas, três vezes por ela, você acaba se acostumando com ela. Então, o que é combater em favor da fé que recebemos? É o que Paulo disse a Timóteo: combater contra esses falsos irmãos que se introduziram no nosso meio, e são a maioria hoje na grande casa que é a cristandade. Até o nosso próximo vídeo sobre essa série do livro de Judas, para combatermos em favor da nossa fé.